Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Essa live de perguntas e respostas que eu faço há mais de 120 semanas, onde toda quarta-feira, 20 horas, eu entro ao vivo para responder dúvidas e perguntas de quem está ali interessada em aprender ainda mais, tirar dúvidas sobre o processo, o método que faz qualquer pessoa conseguir lucrar, tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores, sem charlatanismo, sem loucuras, sem falsas promessas. Uma metodologia consistente, validada e comprovada a longo prazo e propícia para pessoas maduras que querem multiplicar o seu dinheiro com consistência e previsibilidade no longo prazo. Se você é uma delas, vai fazer muito sentido para você. Vamos agora para a gravação da última consultoria gratuita. Se você não participou, você vai ter acesso a participar quando? Na próxima quarta, 20 horas, tradicionalmente no meu canal no YouTube, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta de hoje. Eu tenho muito medo de investir e perder meu dinheiro. Preciso muito ganhar dinheiro a mais para construir minha casinha. Evandir, vamos lá. Algo muito importante que a gente precisa ter em mente, tá? Ganhar dinheiro ninguém ganha na bolsa. Aqui você multiplica. Como assim? Então, existe algo chamado renda ativa, existe algo chamado renda passiva ou rendimento passivo. A renda ativa é aquela renda gerada, não é ganha, gerada por meio do seu trabalho, dos resultados que você entrega, do que você faz. Profissionalmente falando, tá? Aqui você vai gerar dinheiro. Investindo, você vai multiplicar o seu dinheiro. Então você vai gerar dinheiro, vai poupar uma parte, vai investir e vai multiplicar esse dinheiro se você fizer as coisas da forma certa. Então, basicamente, você vai só muda muito isso, tá? Mas você não vai ganhar dinheiro, você vai multiplicar o seu dinheiro. Você pode ter um objetivo específico, num prazo específico, e você vai montar uma carteira de investimentos para alcançar esse objetivo. Quero comprar uma casa em determinado ano que vou gastar mais ou menos tantos reais. Então, vamos fazer um planejamento para você investir de forma a chegar próxima desse objetivo. Um pouco mais adiante do que você gostaria, um pouco antes, porque a gente não tem bola de cristal, não sabe exatamente quanto que vai ser a sua rentabilidade. A gente tem alguns cheiros olhando as estruturas de investimento que a gente usa, olhando os resultados passados, mas não tem como cravar exatamente. E aí você vai investir com base nisso. Poxa, o seu medo de perder dinheiro é basicamente proveniente da sua falta de conhecimento. Única coisa que faz você conseguir superar o medo se chama conhecimento. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer quando você decidir investir. Eu estava até falando isso no podcast que eu participei agora. Decidiu investir? Primeira coisa que eu te digo, não faz o que a maioria das pessoas falam. Vai investindo, vai aprendendo, compra uma ação. Não. Resolve esse negócio. Como assim? Faz exploratória. Assiste o vídeo de um monte de gente. Vem assistir um vídeo meu, assiste o vídeo do fulano de tal, da fulana de tal, etc e tal. Ok, com qual metodologia de investimento eu mais me identifico? Claro, no meio do caminho você vai tirar todos os charlatões, todas as pessoas que mentem, diz que você vai em 2 meses comprar o seu Porsche, vai fazer um trade lá na frente da Torre Eiffel, comprar um croissant em Paris. Essa galera você exclui, pega só as pessoas sérias, você vê com qual metodologia eu mais me identifico. Poxa, eu quero lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. A única pessoa no Brasil que ensina a fazer isso é o Vinícius. Então vou entrar no treinamento do Vinícius. Vou entrar na turma 20 do programa Investidor Sempre em Alta, que eu não sei exatamente quando vai ser, mas vai ser no futuro. Agora foi a turma 19, a gente já fechou. E aí você aprende essa metodologia e aplica. Gente, é para tudo isso na vida. Você quer aprender um negócio? Vai lá, especializa naquele negócio e pratica. Não vai aprender fazendo. Não existe esse negócio de aprender fazendo. Tá bom, existe, mas é muito mais caro. Demora mais tempo. Você vai perder muito dinheiro no processo. Não tem por que você começar sem aprender. Então, o seu medo é da ausência de conhecimento. E eu não estou dizendo para você entrar no meu programa. Inclusive, se você quiser entrar agora, não tem como. Nem que você me peça, às vezes quer pagar 10 vezes o preço. Não dá. Por quê? Já foi a turma. Na próxima turma você pode entrar. Tá? Então, aprenda, se identifica com alguma coisa, alguma metodologia, isso faz sentido, você entendeu, tem lógica, tem fundamento, ok, mergulha naquilo e aplica aquilo, pronto. Você só não tem conhecimento, você não deve agir quando não tiver conhecimento. Eu não sou dessa ideia de vai aprendendo, porque aí você vai fazendo a vida inteira fazendo e você nunca resolve esse negócio. Você tem várias áreas na sua vida para resolver. Resolve essa área de investimentos na sua vida, aprende uma coisa decente, uma metodologia que funcione comprovadamente, tenha fundamento, e aí você vai lá e aplica e pronto. Conhecimento cura medo. Sem conhecimento, você nunca vai curar esse medo. Então você tem que ter uma estratégia. Sem uma estratégia, não age. É que nem para qualquer coisa na vida. Você quer ir lá e tocar violão. Poxa, você vai pegar o violão,
vai olhar para as cordas, e aí? Não funciona. Você quer montar uma empresa, você vai lá, vai criar a empresa, e aí? Qual é a estratégia para captar cliente? Qual é a estratégia para você entregar um bom serviço? Qual é a estratégia para você encantar o seu cliente? Qual é a estratégia para você fazer a gestão da empresa? Qual é a estratégia para você contratar funcionários? Você tem que ter estratégia. Então aprende a estratégia, depois aplica. Simples. Assim o seu medo vai embora. Sem conhecimento, não tem como. Absolutamente não tem como. Com um patrimônio de 100 mil reais e R$1.000 de aporte mensal, dá para chegar a quanto em 10 anos na sua estratégia? Depende, Roberto, tá? Por quê? Primeiro, seria crime financeiro prometer algum nível de rentabilidade. O que eu posso prometer, e eu tenho dados que me basam com isso, que você vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, certo? Se você implementar o método com exatidão, e que é natural, em todos os períodos de tempo que já aconteceu, que você tenha uma rentabilidade muito maior que a rentabilidade das ações no longo prazo, aplicando o método. Aí, o que acontece? Se você implementar o método de forma mais conservadora, usando, por exemplo, uma carteira que nenhum ano da história rendeu negativo, todos os anos da história rendeu positivo, todos, inclusive 2008, que as ações caíram, chegaram a cair 58%, mas terminaram o ano caindo mais de 40%. Essa carteira ficou positiva. Você vai usar uma estrutura super conservadora, você vai ter uma menor rentabilidade no longo prazo, bem maior que a das ações, mas menor do que as carteiras que mais rendem, só que você tem muito menos oscilação. Existem outras estruturas mais moderadas, você tem um pouquinho de oscilação no curto prazo e um resultado um pouco melhor no longo prazo, e tem as estruturas mais arrojadas, que você tem um pouco mais de oscilação, muito menos do que a oscilação das ações, mas você tem um pouco mais de oscilação. Tem ano, inclusive, que a carteira fecha negativo, só que no longo prazo rende muito mais. Então você vai ver qual a estrutura que você vai usar. E mesmo assim, sabendo qual estrutura você vai usar, você não vai saber exatamente qual o percentual de rentabilidade que você vai ter. Por quê? O ouro da renda variável é que ela varia. E ela varia para cima e para baixo. Então, a rentabilidade passada, ela é um norte, mas não vai te dizer qual que vai ser a tua rentabilidade futura. Quando você usa correlação, porque rentabilidade passada do investimento específico não tem nada a ver com a rentabilidade futura. Então, você pode ter um cheiro de uma estrutura específica que tem correlação, que tem ações, anti-ações. Quanto que isso rende no longo prazo, mais ou menos? Ok, no futuro deve render próximo disso, com margem de erro para cima e para baixo. Então, assim, qualquer promessa da renda variável com rentabilidade é crime financeiro. Eu não sou charlatão. Tem charlatão demais por aí. Se fosse para ser charlatão, não precisava. Tem mais do que é necessário. Então, eu não posso te prometer uma rentabilidade específica. O que eu consigo entregar? Consigo que você lucre nas altas e nas quedas da bolsa. E, naturalmente, você tem uma rentabilidade muito maior que a das ações de longo prazo, com muito menos oscilação nos seus investimentos. Com pouco tempo de dedicação, com paz mental, com tranquilidade. Hipoteticamente, é melhor Tesouro Selic, IPCA mais 2045 ou Tesouro Selic IPCA mais 2055 para fazer jogada da curva de juros? Priscila, vamos lá. O título... existe o Tesouro Selic e existe o Tesouro IPCA mais 2045. Não é Tesouro Selic IPCA mais, tá? Então, o Tesouro Selic é um, Tesouro IPCA mais é outro, tá? Então, comparando o Tesouro IPCA mais 2045 e o 2055, qual que é o melhor título? Num espectro de uma construção de uma carteira de investimentos, você não deve olhar somente para a marcação a mercado, que é o que você está chamando de jogada da curva de juros. O nome disso técnico é marcação a mercado, tá? Você pode continuar chamando, tanto faz o jeito de você chamar. Só que, o que acontece? Você precisa analisar também quais são os seus objetivos. Você, num cenário, quem sabe, de japonização da economia brasileira, você conseguiria deixar esse valor investido até 2055? O que é um processo de japonização? O processo de japonização é um processo de mudança da economia, onde você vê um marasmo na economia, nem sobe nem desce. Você tem que contemplar essa possibilidade. É super remota, mas pode acontecer. Por exemplo, dentro do programa Investidor Sempre em Alta, eu mostro como lucrar nas altas da bolsa, mas também nas lateralizações da bolsa. Então não tem problema. Você vai aprender como lucrar nas altas e nas quedas. E se um dia isso acontecer, eu vou incluir nas altas, nas quedas e nas lateralizações da bolsa. Então você tem que contemplar essa possibilidade. Você só pode comprar um título em que você tenha certeza que você pode deixar aquele dinheiro investido até a data de vencimento, 2045 ou 2055. Então, qual é o prazo específico para você, o melhor para você? Aquele que você aguenta, aquele que você suporta com base no seu planejamento. Ah, Vinícius, eu suporto os dois. Então, se você suporta os dois, o que é que vai acontecer? Vamos compartilhar a tela aqui. O que a gente vê? Ó,
Você tem o Tesouro IPCA mais 2045 e o Tesouro IPCA mais 2055. Mas tem uma grande diferença aqui. No Tesouro IPCA mais 2055, você tem pagamento de juros semestral e no Tesouro IPCA mais 2045 você não tem. Ele é um título principal. Qual é a diferença? O título principal, ele só paga essa remuneração aqui, a inflação de cada ano mais 5,76, se eu comprar nesse ato, lá na data de vencimento, dia 15 de maio de 2045. No Tesouro IPCA+, com o juros semestral de 2055, você vai receber o juro a cada 6 meses. E você pode pensar, caraca, Vinícius, que maravilha. Negativo, não é maravilha, sabe por quê? No 45, você não precisa pagar imposto de renda no caminho. Você vai pagar imposto de renda sobre o lucro só lá no final, só lá em 2045. Então, todo esse valor ele vai multiplicando no poder dos juros compostos, no bola de neve, juro sobre juro, até lá 2045. Se você investe no 2055, o que acontece? Você, a cada 6 meses, vai receber o juro, só que você vai estar pagando imposto de renda sobre esse recebimento. E você vai estar tirando um dinheiro, jogando fora, ou nas mãos do governo, na Receita Federal, na verdade, vai pagar para a Receita, vai ser retido na fonte, não tem como você escapar, nem que você queira agir de forma ilícita, ilegal. Você vai pegar esse dinheiro que poderia estar multiplicando por você durante, sei lá, 20 anos, 30 anos, e você vai colocar na lata de lixo fora. Porque você optou por um título com juros semestral. Então, você tem que analisar não só o prazo, mas também o tipo de título. Títulos com juros semestrais não fazem sentido para ninguém que tem o foco em crescimento patrimonial. Faz mais sentido para algumas pessoas, não para todas, que já estão na fase do usufruto, que querem viver de renda passiva porque já tem um patrimônio autossuficiente para gerar essa renda passiva para elas. Então, são dois objetivos diferentes, tá? Eu, numa fase de multiplicação de patrimônio, não entraria no 2055. O máximo que eu entraria seria o 2045. Poxa, se fosse hoje, você entraria no 2045? Não. Por quê? Você pode observar a lógica dos investimentos, tá? Quanto maior é o prazo de um título, maior deveria ser a taxa que ele paga. Por que maior deveria ser a taxa que ele paga, quanto maior é a rentabilidade de um título? Maior é o prazo de um título. Porque, basicamente, se você empresta um dinheiro por 13 anos, você tem um certo nível de risco. Se é por 23 anos, você tem um nível de risco maior. Vai ser mais governos que vão trocar. Por exemplo, a gente está fazendo um empréstimo aqui para o governo federal, investindo no Tesouro Direto, por meio desses 3 tipos de títulos. Então, você tem mais 10 anos de empréstimo, que eu estou emprestando dinheiro para ele, tem um nível de risco maior. A situação das contas públicas pode piorar muito no intervalo de 10 anos. Pode acontecer enfim, muita coisa pode acontecer. Governos podem trocar e tudo mais. Então, tem um risco maior. Se eu estou recebendo a mesma remuneração, eu prefiro ficar com esse de prazo menor. Então, entre o 2045 e o 2035, eu ficaria entre o 2045 e o 2055, eu ficaria com o 2035. Essa seria a minha resposta. O que você aconselha onde investir com segurança R$100.000, tá? Davi, depende do tipo de resultado que você quer ter. Se você quiser investir somente em renda fixa, você pode, não precisa de nenhum conhecimento. Você pode investir no Tesouro Selic, um dos 3 tipos de títulos públicos que existem no Brasil, o investimento mais conservador e mais seguro que existe no país. Rende mais que a poupança, mesmo descontando o imposto de renda e a poupança sendo isenta de imposto, o Tesouro Selic sempre rende acima da poupança. Então você vai lá e investe só aqui. Você vai ter um retorno muito pequeno. Por quê? Ah, Vinícius, mas o retorno vai ser da taxa Selic. A taxa Selic está alta agora. Está alta agora, vai passar a cair. E mais do que isso, o retorno que importa para o investidor é o rendimento acima da inflação. Pensa comigo, adianta alguma coisa você ter uma rentabilidade de 10% em um ano, se a inflação foi 20%, de 40% em um ano, se a inflação foi 50%? Não. Por quê? Tudo que você compra no dia a dia subiu em média 50%. Se você rendeu 40%, é uma droga. É uma droga. Porque você empobreceu ao invés de enriquecer em um nível. Então, o que acontece? Se você investir na renda fixa, você sempre vai ficar travado, um rendimento muito pequeno acima da inflação. Para isso, você precisa investir na bolsa. Para investir na bolsa,
para você ter uma rentabilidade maior, um potencial de rentabilidade maior, depende do que você for fazer, você tem que, volto uma mesma resposta que eu dei agora há pouco tempo sobre o medo. Tenho medo de perder dinheiro. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Então, o que eu digo? Pega esses 100 mil, pega 5 mil, investe no teu conhecimento, aprende uma estratégia. Aprende 2 estratégias. Vai lá e implementa essa estratégia. Sabendo o que você está fazendo. E não indo a Deus dará, indo quebrando a cabeça, dando de orelhada e vendo o que vai dando, o que vai aprendendo, perdendo seu dinheiro. É muito mais caro você fazer assim. É muito mais barato você entender uma metodologia e aplicar. Você vai construir um prédio, você vai colocando tijolo em cima de tijolo até você chegar num certo nível que vai tudo ruir, aí depois você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Não, você aprende a construir o bendito prédio, vai lá e implementa. É simples, gente. Tudo na vida é assim. Por que com o investimento não vai ser? O médico, o cirurgião vai lá, pega uma pessoa, passa o facão, tenta fazer uma cirurgia de coração ali, um transplante de coração, passa a faca, ixi, matou um, beleza, manda outro. Eu vou aprender, eu não tinha que ter cortado essa veiazinha aqui. Vai lá, passa a faca, matou 2. Não, ele aprende, depois aplica. Por que você acha que o investimento é diferente? Vinícius, apavorado aqui. Investir em ações nos Estados Unidos com recomendação de compra forte. Eita, aí tá o problema. Comprei Google, Amazon, Gamida Cell, Taxa, UBX. Todavia, com essa crise todas derretem. O que fazer? Espero. Não tenho pressa quanto ao dinheiro, pois é algo que reservei para aplicar mesmo. Ó, Lina, o problema está na recomendação, tá? Sempre que você investe somente em ações, seja no Brasil, seja no exterior, o que acontece? Você não está investindo, você está apostando. Você está apostando num futuro bom, que você imagina que vai ser bom para as empresas e que os preços das ações vão subir, ou a pessoa imagina essa que te fez uma recomendação desse investimento. Qual é a solução para isso? É você montar a sua Magali Internacional. Todos os meus alunos ganharam um bônus, certo? Chamado módulo internacionalizar. O que é o módulo internacionalizar? É um passo a passo onde eu mostro como montar uma carteira de investimentos no exterior para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Lá fora, não só no Brasil. Então você pode lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior e pode lucrar nas altas e nas quedas da bolsa aqui no Brasil. No seu lugar, o que eu faria? Eu montaria a Magali Internacional para não precisar passar sufoco e jamais seguiria recomendações nem minhas. Por quê? Se você não sabe tomar suas próprias decisões de investimento, você está terceirizando seu patrimônio, seu futuro, o futuro da sua família, suas limitações ou suas possibilidades. Então, muita coisa é negociável, muita coisa é terceirizável. Dinheiro não é. Por quê? Patrimônio é trabalho acumulado. No momento que você terceiriza o seu trabalho acumulado, você está terceirizando anos da sua vida para uma pessoa que talvez você nem sabe se quer o seu bem. Ou nem sabe se ela quer o melhor mesmo para você, ou quem sabe ela está te recomendando alguma coisa por alguma meta específica, sei lá, com alguma ganância específica, não sei. Como se compra dólar? Dólar, você pode investir em dólar de várias maneiras, tá? Você pode pegar a maneira mais trivial, mas que tem menos sentido, que é você comprar o papel moeda, por exemplo, e você guardar em algum lugar, certo? Segunda alternativa, você ir lá, mandar dinheiro para uma conta no exterior, ter uma conta em dólar, deixar esse saldo na conta, altíssimo risco de crédito, risco de calote, o risco mais perigoso que existe, que é aquele risco que nunca se materializa, mas quando se materializa faz você perder tudo. Então, Vinícius, tem mecanismos de proteção, de garantia dos investidores, FGC, FDIC, FINRA, seja aqui ou no exterior. Eu não confio nesses sistemas. Por quê? O FDIC, que é o equivalente ao FGC aqui no Brasil, já quebrou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na época, ele foi socorrido, certo? Pelo governo, porque era uma estatal. Aqui no Brasil, ele é uma instituição privada. Então, você não sabe se o governo vai querer assumir a conta ou não. Porque essas instituições que garantem o seu dinheiro, caso aquele banco vá à falência, o que acontece? Eles não têm todo o dinheiro que eles garantem. Eles têm uma fração, 3%, 4%, 5% do que eles garantem. E na regulamentação diz que eles só pagam enquanto tiverem dinheiro disponível, ponto. Se não tiver dinheiro disponível, não paga mais. Foi o que aconteceu em 2008 com o FDIC. O governo, na época, decidiu assumir a bronca e pagar os investidores. Mas eu não confio que vão pagar a conta para mim. Eu não fico nessa esperança de que isso vai acontecer. Senão, eu estou investindo com base na esperança. E, basicamente, o que eu quero é previsibilidade, consistência. E não tá rezando por negócio dar certo. Tá? Outra forma para você investir em dólar. Você pode
mandar o seu dinheiro para o exterior e investir em um ETF, certo? Que invista em títulos públicos americanos de curto prazo. Qual é o problema? O juro americano está subindo agora, então esses ETFs estão tendo um rendimento negativo, então não vai fazer muito sentido. Melhor forma que eu vejo, investir por meio de bons e baratos fundos cambiais, que são fundos de investimento que replicam a rentabilidade do dólar por meio de instrumentos financeiros, certo? Você tem que analisar gestão do fundo, o histórico dessa gestão, o histórico de rentabilidade, comparar com o histórico de rentabilidade do dólar, as taxas cobradas desse fundo para você decidir investir. Inclusive tem uma vantagem muito grande para investir em fundo cambial que pouca gente sabe. Quando você... A regulamentação, ela diz assim, ó, 80% pelo menos do patrimônio do fundo tem que estar investido em ativos, em investimentos, certo? Ou derivativos, que façam com que o patrimônio do fundo replique a rentabilidade do dólar. Os outros 20% podem ser usados em títulos públicos federais. Então, o que alguns bons fundos cambiais fazem? Eles pegam 80% do patrimônio do fundo, investem em investimentos, certo? Que vão replicar a valorização do dólar. Os outros 20% eles colocam em Tesouro Selic. Então, eles rendem o dólar mais 1/5 da taxa Selic. Então, eles têm uma remuneração superior no longo prazo. Esse tipo de fundo é ainda melhor. Cláudio Barbosa, método Vinícius é top. Olha aí, sou aluno da turma 16. Vejo que tem fundamento e aplico. Que maravilha, Cláudio. Obrigado pelo carinho. Conhecimento é tudo e acompanhando com GPS ninguém segura. É isso, Silvia Helena. Montou sua Magaro hoje, foi, né? Eu mandei isso sempre em alta hoje, se eu não me engano. Ó. Poxa, e ó, se eu não me engano, teve nenhuma correção, hein? Você fez o planejamento certinho. Caraca, vai voar. Tô vendo. Sou um investidor com perfil agressivo. Qual o melhor caminho utilizando a Magar para aumentar o meu patrimônio mais rápido para conseguir posteriormente uma renda passiva considerável? Alfi, isso eu explico no módulo automatizado do programa Investidor Sempre em Alta, que basicamente é o nosso módulo 7. Lá eu mostro exemplos de carteiras de investimento para pessoas conservadoras, moderadas e agressivas. E aí eu mostro, existe um ponto ótimo em relação à calibragem de ações e anti-ações. Quanto por cento tem do lado do outro. Se eu te falar aqui qual que é o percentual, não vai fazer sentido. Por quê? Se você não entender o que está no módulo 4, multiplicar, que é o processo de seleção de ações, não vai fazer sentido. Porque você vai selecionar ações de uma outra forma, vai ter uma outra volatilidade, esses percentuais não vão mais ser válidos para você. Então, seguindo todo o processo do programa, assistindo todos os módulos, selecionando as ações como é explicado lá, selecionando os fundos como é explicado lá, tudo como é explicado no programa, você consegue montar a sua carteira com um perfil mais agressivo, tá? E eu mostro, inclusive, a partir do momento em que a agressividade começa a ser danosa. Porque a agressividade, até um certo ponto, ela expande rentabilidade no longo prazo. Dá mais oscilação no curto e expande no longo. Mas a partir de um certo momento, essa agressividade vai chegar num ponto ótimo e vai começar a cair a rentabilidade no longo prazo. Por quê? Você passa a ter muita volatilidade no curto prazo. E aí você tem muita queda aqui, você deveria ter controlado mais. E aí isso vai ferir sua rentabilidade com o passar do tempo. Mas assim, é muito subjetivo eu falar agora porque você tem que passar por todo o processo. Tá? Não tem assim um percentual mágico para você montar sua Magar, senão seria muito mais simples. Eu viria aqui só falar esses percentuais e ir embora. Grande Thiago Calmeia, teu investidor sempre em alta. Seja bem-vindo. Priscila, ó, sua orientação é fantástica, obrigado. Que bom, Priscila, fico feliz em ajudar. Obrigado pela atenção, Fátima. Lina, já respondi ali. Módulo interacional como assistir é o módulo extra dentro do programa, tá, Lina? Mas me manda um direct no Instagram, acabei de mandar o Instagram aqui, e que assim que possível eu vou responder, eu vou tentar te ajudar, tá bom? Olha a Regiane, ó. Lina, entrei no curso, turma 19, já olhei uma parte e é muito bom. A gente se sente segura com as informações que recebe lá. Que bom saber disso, Regiane. Obrigado pelo seu carinho, viu? Obrigado pelo seu carinho. Certo, gente? Se fez sentido para você esse vídeo, esse conteúdo aqui, clique embaixo no gostei, curtir, compartilha com seus amigos, certo? Para a gente ajudar cada vez mais pessoas a, primeiro, parar de perder dinheiro na bolsa. Tem mais de 4 milhões de pessoas fazendo isso. E depois, ajudar as pessoas a conseguirem lucrar independente da direção da bolsa, tá bom? Ativa o sininho, clique em inscrever-se, faça todo esse processo aí para você ter acesso aos próximos vídeos, ser notificado, ser notificada. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Vamos para cima que é só o começo e eu quero te ver sempre em alta.